noite a todos. Meu nome é Mariana. O tema da palestra de hoje é o caminho para a autocura. Esse tema é baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é um capítulo bem bonito, assim, eu particularmente gosto bastante desse capítulo. E bem-aventurados os aflitos, essa frase, ela faz parte do Sermão da Montanha. Dalai Lama uma vez disse que se todos os documentos de todas as religiões, por algum motivo, desaparecessem da Terra, seja qual for a religião, a Torá do judaísmo, né, a Bíblia, as regras do budismo, que todos esses documentos que existem escritos acabassem e ficasse somente o Sermão da Montanha, a gente já teria uma orientação de fé, independente de qual religião a gente siga. Então, é no Sermão da Montanha que Jesus traz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, tem N outras frases que Jesus dá início ao sermão dessa forma e que nos transmite como é bonito o amor de Deus por nós, né? Porque quantas palavras consoladoras tem nesse sermão. E bem-aventurados os aflitos nos leva a pensar também no tripé da filosofia, né, da doutrina espírita, que é baseado na ciência, porque Kardec foi um cientista que quis codificar toda a doutrina e ele usou o conhecimento dele científico como educador para fazer essa codificação baseada nos ensinamentos e nas manifestações mediúnicas da época. Ela fala do amor, né, do amor a Deus, do amor ao próximo. E ela fala também da forma de filosofia que a doutrina nos traz. Então, baseado nisso, que vem o tema dessa palestra sobre a nossa capacidade de autocura. E por que é tão difícil para nós ter essa indulgência que Jesus nos ensina e ter a capacidade de trilharmos um caminho para a nossa autocura? Acho que para a gente conseguir chegar ao porquê que para a gente é tão difícil isso, principalmente o acolhimento, o perdão, né, o entendimento a nós mesmos, a gente tem que lembrar que somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo também imperfeito. Somos espíritos encarnados nesse mundo, nessa matéria, nesse momento, mas que somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Então, todo mundo aqui, independente do motivo que trouxe até a casa, tem uma dificuldade. Todo mundo aqui passou por alguma condição adversa. Todos nós, durante a nossa caminhada, teve algum sofrimento, teve alguma perda, passou por alguma situação onde a gente se sentiu ofendido, onde a gente se sentiu humilhado, onde fomos maltratados. Isso acontece com cada um de nós que está aqui dentro dessa casa hoje. E para a gente, como a gente reage a tudo isso que acontece, né? A dor também é uma forma de modificação. Então, para a gente pensar em trilhar um caminho para a autocura, a gente também vai ter que olhar para o nosso sofrimento e para a nossa dor. A gente tem que pensar mais ou menos como funciona na medicina. Se eu quero tratar um doente, eu tenho que saber qual é o diagnóstico. Para eu saber qual é o diagnóstico da doença, eu preciso fazer uma investigação. Então, o que acontece? A gente chega normalmente num consultório médico ou num atendimento hospitalar e vai dizer o que a gente está sentindo. Eu tenho uma dor de cabeça que é frequente, eu tenho uma dor de estômago, eu estou me sentindo extremamente cansado,
E aí é baseado na anamnese, né, que o médico faz com a gente, na investigação que ele vai fazer, ele começa a traçar algumas hipóteses que normalmente são confirmadas através dos exames. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a gente tem uma dificuldade e um sofrimento. Mas a gente não costuma fazer essa análise investigativa a nós mesmos. A gente não busca refletir sobre o que está acontecendo com a gente e o que é preciso que está levando a essa dor que a gente sente. Normalmente a gente entra num ritmo, num lugar comum, que é eu acordo, eu trabalho, eu pago conta, eu volto para casa, eu cuido da minha família, eu durmo e no dia seguinte eu faço tudo de novo e eu chego na quarta-feira normalmente já torcendo pela sexta, para chegar no final de semana e a gente descansar e começar na semana seguinte toda de novo. Mas em que momento a gente para e reflete, bom, o que aconteceu hoje comigo? O que aconteceu de bom ou de ruim? Ou qual foi a reação que eu tive quando aconteceu algo de ruim hoje? Eu fui impaciente? Eu fui intolerante? Eu tive indulgência? O que Deus nos ensinou? Amar ao próximo como a nós mesmos. Eu estou sendo amoroso comigo ou estou sendo amoroso mais com o próximo do que comigo, que é o que normalmente acontece, né? Às vezes a gente tem muito mais facilidade de ter indulgência e amor, às vezes, ao próximo do que com a gente. A gente costuma ter um grau de exigência conosco muito maior. A régua é sempre um pouco mais alta para a gente do que com o próximo. Normalmente é assim, né? No Evangelho, Jesus também tem uma passagem que diz: a felicidade não é desse mundo. Então, está trazendo que a gente tem uma caminhada de aprendizado como espíritos, né? E como eu disse antes, a dificuldade é o prelúdio da mudança, é o anúncio que eu preciso mudar alguma coisa. E às vezes a gente passa por situações que se repetem, né? Se eu tenho uma dificuldade com paciência, se eu sou uma pessoa impaciente, na minha vida eu vou ter situações que me levam a ter paciência. Porque em algum momento, se eu conseguir fazer essa reflexão para buscar a minha melhora, eu vou ter essa percepção: bom, eu perdi a paciência aqui hoje. Vim aqui para o CELE e a pessoa que não tinha vaga para estacionar pegou a minha vaga. Já fui impaciente e xinguei, em vez de procurar a próxima. São, às vezes, pequenas coisas ao longo do nosso dia que acontecem, em comportamentos que a gente repete, que se a gente não parar para fazer a reflexão do que está acontecendo com a gente, o que essa dor está me trazendo e o que eu tenho que fazer de diferente, a gente não vai mudar. E a gente só muda a realidade ao nosso redor quando a gente começa a mudar a gente. E se a gente for trazer isso para situações, às vezes, muito difíceis de vida, de sofrimento, uma situação adversa, a falta de um emprego, uma doença, a falta de um ente querido, a única coisa, um desamor, alguém que a gente ama muito e que não nos corresponde, a única coisa que a gente tem capacidade e autonomia para mudar é como a gente reage ao que está acontecendo com a gente. Eu não tenho como reger o outro. Eu posso esperar, mas eu não tenho como mandar, né? A gente nunca sabe qual é a reação do outro. A única coisa que a gente tem controle é sobre a nossa reação. Então, quando a gente pensa em autocura, a gente também tem que pensar nisso. Como eu estou reagindo às coisas que acontecem comigo? Eu estou reagindo de uma forma amorosa? Eu estou reagindo de uma forma caridosa, como é a caridade, né, tão lindamente colocada pela doutrina? Ou eu não estou sendo caridoso? E quando eu não estou sendo caridoso, eu não estou sendo caridoso comigo. O que normalmente a gente faz? O ser humano tem uma dificuldade muito grande, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem muitos estímulos, a focar no tempo presente.
Eu estou aqui, mas eu estou pensando que eu vou chegar em casa, que eu deixei meus filhos sozinhos, que eu tenho que arrumar a comida para hoje e deixar pronto para amanhã, que eu tenho que preparar a marmita que eu vou levar para o trabalho, que eu tenho que botar roupa na máquina, né, mulher? Então, é sensacional em fazer isso. Então, a gente nunca está focado no tempo presente. Se eu não estou focado no momento, acontecem duas coisas sempre. Eu não aprecio o que eu estou vivendo naquele momento. Quando a gente está apreciando e vivendo uma coisa boa, e eu não estou atenta àquilo, assim como muitas vezes eu não estou atenta às dificuldades que eu tenho e que algumas vezes elas são causadas, e a maior parte do tempo, por alguma coisa, alguma forma que eu levei de agir. Então, voltando ao exemplo do carro. Se eu saio com um carro e a primeira pessoa que me fecha, eu começo a perder a paciência, vamos pensar nisso de manhã. Eu saí para trabalhar, levei uma fechada. Ou peguei um ônibus lotado. Estava chovendo, perdi o ônibus, tive que correr atrás do ônibus, o ônibus estava lotado. Eu já cheguei no trabalho assim, muito impaciente. A primeira pessoa que me disser alguma coisa atravessada, vai tomar. E todo o meu dia ficou ruim. E isso, ao longo do tempo, vai me dando um desgaste que pode me levar a uma dor de estômago, por exemplo, a uma gastrite, a uma dor de cabeça. Será que se eu tivesse no meu caminho de manhã, e assim, compreendo, né? Somos espíritos imperfeitos, estamos em aprendizado. É óbvio que não é todo mundo que vai chegar de manhã, vai sair na chuva. Ai, que alegria, Deus, a chuva. Vou pegar o ônibus lotado, muito obrigada, Senhor, pelo ônibus. A gente sabe que não é assim, né? Mas a gente tem que procurar fazer esse exercício. Porque no momento que eu faço esse exercício, eu começo a condicionar o meu espírito a olhar as coisas de uma forma diferente. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra desses grupos que fazem trabalhos humanitários, né? E a pessoa chegou em Moçambique, num lugar muito pobre, muito dizimado, assim, com muitos refugiados, inclusive, e tinha uma senhora sentada debaixo de uma árvore, sem teto, e que estava numa condição bem assim, magra mesmo, você percebia a dificuldade dessa pessoa em receber o alimento, e quando a pessoa que foi ali da ONG auxiliar foi conversar com ela, e a primeira coisa que a pessoa falou: eu sou muito grata, porque Deus me deu essa árvore, e debaixo dessa árvore eu consigo me alimentar com as larvas da árvore. Eu juro que a frase foi essa. E eu fiquei pensando o quanto que é o olhar de gratidão para uma situação tão adversa, porque em 99% das vezes a gente estaria se lamentando, não tenho dúvida, pela dificuldade. O espírito dessa senhora possivelmente é um espírito muito iluminado, porque ela teve uma capacidade de resignação muito além da maioria. E com certeza ela devia sentir muita fome, sentir muito frio, né, se sentir insegura, necessidade básica do ser humano, né, se alimentar e ter segurança. E ela não tinha nenhuma das duas coisas. E ela não estava revoltada. Então, certamente, a dificuldade dela seria maior se a revolta tivesse instalado. E quantas vezes que por muito menos, e aqui eu não estou para fazer julgamento de valor de quem sofre mais ou sofre menos, mas por muito menos a gente não tem esse olhar de gratidão, e gratidão inclusive pelo que acontece de dificuldade para a gente. Existe um título de um livro que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Isso é a maior verdade. A pérola, ela é produzida de um sofrimento da ostra. É um grão de areia que entra, a ostra é como se fosse um tecido muito fino, é quase uma mucosa, é como se tivesse um grão de uma afta na nossa gengiva, que é uma coisa bem incômoda, né? E é bem semelhante o processo. Ele gera um processo inflamatório, e para um mecanismo de cicatrização que a ostra desenvolve, ela cria uma pérola, que é uma joia lindíssima.
e que nasceu de um sofrimento. Então, quando a gente pensa num caminho para a autocura, a gente tem que pensar em como que eu vou olhar para o sofrimento. Como que eu vou perceber que o sofrimento também